Momento Edificação. Uma palavra de vida. Assista agora a palavra de hoje. Olá, graça e paz. Mais uma vez nós estamos aqui em um momento de edificação, pedindo a Deus que desde já esteja abençoando a sua vida, edificando a sua vida. Para pensarmos um pouquinho hoje, eu gostaria de ver com vocês sobre o efeito da verdadeira conversão, ou o efeito da conversão genuína, baseado em Atos 9, onde nós conhecemos bem a história de Paulo, bem a história do Saulo, que não foi transformado em Paulo, mas simplesmente uma colocação de nome pela cultura. Mas, sobretudo, eu gostaria de ver sobre os efeitos da conversão genuína a partir desse texto, pois o texto diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, o levassem presos para Jerusalém. E seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. O efeito da conversão genuína parte do princípio de que, primeiro, nós éramos duros de coração, e suspirando ainda ameaças e morte contra quem? Quem servia a Cristo. E nós, antes de conhecermos a Cristo e sermos transformados por Ele, nosso coração é duro. Quantos aqui não brigava com os crentes? Quantos aqui talvez não dizia: aquele crente chato, ruim, se eu pudesse eu dava um fim nele? Duro de coração. Para aqueles que ainda não conhecem a Cristo, o coração é duro. O coração ainda precisa ser trabalhado. Antes de conhecermos a Cristo, nós não partimos do senso de conhecê-lo com intimidade. Paulo diz assim: Quem és tu, Senhor? Ele não entendia verdadeiramente o que aquela luz lhe dizia ou significava. E o próprio Jesus ali manifesta, a gente entende que seja assim, diz: Você está me perseguindo. E quem persegue a igreja, persegue Cristo. E Paulo entende naquele momento que ele estava sem saber quem era. E é muitas vezes assim que talvez as pessoas que não conhecem a Deus estão. E você e eu que conhecemos a Deus precisamos manifestar o poder de Deus, a graça de Deus, o conhecimento desse Deus, para que isto entre no coração dele e pela graça e misericórdia dele, ele seja salvo. Essa conversão genuína parte do princípio de que nós, muitas vezes, não fazemos a vontade de Deus porque não conhecemos o próprio Deus. É o que Paulo estava fazendo, perseguindo, maltratando, matando, se possível, aqueles crentes. Mas, sobretudo, o que eu quero dizer tem a ver com o aspecto da mudança. Daquilo que nós fazíamos contrários à vontade de Deus porque não conhecíamos, e agora o efeito de nós conhecermos esse Deus. O verso 16 diz: Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Quando entendemos e quando somos verdadeiramente salvos por Cristo Jesus, porque é Ele que nos salva, é Ele que foi ao encontro de Paulo, é Ele que apareceu lá e disse: Paulo, você me persegue. Não foi Paulo que perguntou, não foi Paulo que mexeu, não foi Paulo que fez nada. E quando Jesus se manifesta a ele, Jesus ainda não diz: Paulo, você quer me aceitar? Não, simplesmente Paulo caiu de joelhos e a convicção veio. E é isso que Jesus faz, a obra é completa, a obra é por inteira. E quando isso leva ele a entender
porque Cristo se revelou a ele, Cristo mudou a vida dele, Cristo o salvou, ele leva Paulo a entender que importa lhe padecer pelo nome de Cristo. Um efeito da conversão genuína tem para nós o princípio de padecermos pelo nome de Cristo, de não ser um fardo, de não ser um problema, de amarmos a Cristo sobre tudo e sobre todas as coisas. E esse efeito tem como princípio a transformação que Cristo faz em nós, de dentro para fora. E é isso que ele fez na vida de Paulo. Outra coisa é o testemunho que damos dessa conversão. Paulo, outrora, saiu para perseguir os cristãos. Esse mesmo Paulo é agora que está nas sinagogas falando sobre o Jesus que ele perseguia. Ele está dando testemunho dessa transformação. Ele está dando testemunho desse encontro verdadeiro. Ele está dando testemunho daquilo que Jesus fizera na vida dele. E você e eu somos convidados a fazer isso. Se você e eu verdadeiramente somos salvos por Cristo, somos convertidos por Cristo, temos o prazer em padecer pelo nome dele, mas também damos testemunhos dessa obra de Cristo em nós. Ele nos salvou, ele mudou a nossa vida, ele transformou o nosso coração duro e nos deu um coração de carne, que sente, que é vivo, que pulsa, que tem o senso de glorificar a Deus em tudo o que faz. E sobretudo, a verdadeira conversão, ela traz resultados. O verso 31 diz: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número. A verdadeira conversão traz consigo os frutos. O que temos feito acerca daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, porque Ele nos salvou? Nós temos que manifestar essa graça. Os frutos devem vir, não é somente por questão de tempo, é porque verdadeiramente Cristo nos salvou. E por conta disso, você e eu somos convidados a dar frutos. A verdadeira conversão traz consigo o temor, o prazer em servir a Cristo. Traz consigo o testemunho e traz consigo os frutos. Que você e eu venhamos pensar nisso. Que você e eu venhamos ser confortados por Cristo. E se verdadeiramente você ainda não viveu a verdadeira transformação, que em nome de Jesus, por meio do Espírito Santo, você venha viver esse momento. Que Deus lhe dê graça, que Deus lhe abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus.